Outro desafio aí que eu queria propor para você é o seguinte: Platão foi um dos idealizadores aí, né, em concomitante com os outros gregos aí, a respeito da democracia, né? Como que você acredita que os gregos veriam hoje a democracia, o que ela se tornou? Você acha que eles diriam o que a respeito do que a gente vive hoje, né, no que se diz democracia aqui? Você quer trazer mais um assunto difícil para mim? Cara, mas sendo muito objetivo, que eu falo com isso com muita naturalidade, eles diriam que isso não é democracia. Tá? Porque, na verdade, a gente confundiu a ideia de sufrágio universal, que é todo mundo tem direito a voto, com democracia. E as duas coisas são coisas diferentes. Porque, para o grego, e depois a gente vê para outros pensadores, até mesmo modernos, como Rousseau, né? Rousseau vai dizer que a maior aberração que se poderia ter é uma democracia indireta, que é o que a gente vive. Né? Porque a democracia, a ideia dela é a participação política. Né? A gente não tem participação política, a gente vota, é diferente. Quer dizer que eu vou lá a cada 4 anos, voto, dou carta branca para alguém dizer o que quiser no meu nome, que eu nunca vi, não conheço, não sei como é essa pessoa, né? E às vezes peguei um santinho na rua e decidi que vou votar naquilo ali. Alguém aqui faria assim, escreve uma procuração dando plenos direitos sobre todas as suas posses e falando que essa pessoa agora que você não conhece, tem direito a transferir e fazer o que quiser com as suas posses? Porque é isso que a gente faz com a nossa vida política. Pois é. A gente transfere isso, né? Então, diria que não é democracia, o que a gente vive é um sufrágio universal. Todo mundo tem direito a voto. Ok, mas a gente não tem participação política e fala assim, mas seria impossível pelo tamanho da população ter participação política. Seria impossível no modelo que a gente tem hoje, altamente centralizado, que Brasília toma as decisões do Brasil inteiro. Se o poder político fosse descentralizado, as comunidades locais tivessem mais ação, todo mundo poderia participar mais da política. Então, o nosso modelo poderia funcionar? Poderia, se ele fosse bem diferente, bem descentralizado em relação ao que ele é hoje. Que uma característica dos estados nacionais é que eles foram centralizando cada vez mais, só aumentando os impostos, carga tributária para sustentar esse estado centralizado, e o indivíduo está esmagado, né? Está massificado. Seja no que... O Platão já previa isso, né? Que quem governa não é o mais inteligente, o mais apto, é o mais populista, né? Digamos assim. Dentro da democracia ele fala que a democracia é muito sujeita a choques, que a gente vê constantemente, a golpes, a revoluções, e que ela levaria à tirania, que ela é propensa a gerar tiranos. Porque o tirano vai sempre prometer para uma parte da população algo que ele não pode cumprir, inclusive, né? Companheiro? E que esses tiranos seriam demagogos, né? Seriam pessoas que, assim, populistas, é outra palavra. E essa parte aí realmente me chamou a atenção porque, igual você falou, a gente tem só sufrágios, né? No sentido de poder eleger, dar carta branca para alguém. E o que eu penso é o seguinte... Você acredita que a democracia participativa, né, em concomitante à parte lá dos estados soberanos, né, igual é feito nos Estados Unidos, cada estado pode reger suas leis, né, a legalização de drogas em um estado, no outro não, legalização de armas em um estado, no outro não. Você acha que se colocasse isso aqui no Brasil, cada estado soberano ditar suas leis e ter uma democracia participativa, onde a população vai votar na aprovação ou desaprovação das leis, você acredita que a gente teria menos a questão da corrupção, que seria um país mais justo, digamos assim? Não acredito. Na verdade, eu acho que isso mudaria pouco. O que a gente precisa, na verdade, para ter líderes melhores é sermos melhores. E aí a gente vai conseguir colocar líderes melhores em qualquer sistema de governo que a gente tiver. Né? Então eu não acho que a solução está no sistema de governo em si, na organização em si. Você concorda comigo? Se a maioria da sociedade não é virtuosa, certo? Ou seja, se a maioria é burro... Se a maioria não tem virtudes e não desenvolve as suas virtudes humanas, o que vai acontecer? A chance é que a gente vai colocar lá líderes virtuosos ou não? Sempre os piores, então, verdade.
enquanto a gente não fizer essa modificação, né, e trabalhar isso em nós mesmos e influenciando positivamente o nosso entorno, né, dificilmente qualquer sistema de governo vai sobreviver, porque a gente vai corromper esse sistema de governo. Então, vários sistemas de governo poderiam ser bons. Eu não acho que existe nenhum perfeito, embora Platão fala lá do rei filósofo, porque se é uma pessoa que tem um bom entendimento das leis naturais, das leis da vida, ela vai conseguir educar as pessoas para passar isso adiante, né? Mas dentro dos nossos tempos atuais, difícil de ver isso acontecer, né? Antes de ler as perguntas aqui, que a gente está quase no final, esteve aqui o Renato 38 com a gente, não sei se você conhece, ele participou aqui do podcast, e eu perguntei para ele sobre a República de Platão, só que eu não li esse livro, eu estudei pouco sobre isso, né? Somente a parte dos reis filósofos, um pouco ali da sociedade, eu não sei esse conhecimento todo a fundo. E ele questionou, ele até rebaixou Platão, né? Porque ele questionou a questão das mulheres estarem disponíveis para qualquer homem chegar e pegar a mulher que quiser, e de qualquer forma e tal, fez umas piadinhas lá, e falou que se Platão teve coragem de propor uma parada dessa no livro dele, o resto também é balela. Ele basicamente falou isso. O que você acha sobre essa questão? Muito descontextualizada, né? Na verdade, é o seguinte, o que Platão fala é que eles constroem uma ideia de relação do núcleo familiar que a gente tem hoje. Então a gente tem que pensar, é uma cultura e contexto diferente. Mas ele está dizendo que na cidade ideal, né, você teria uma espécie de casamentos que seriam programados, né? As uniões seriam programadas, elas seriam escolhidas por um líder. De acordo com as características que esse líder identificasse no homem e na mulher, ele ia determinar quais seriam as uniões. Tá? E de uma maneira que ninguém, a partir do momento que a pessoa teve, né, teve o filho, esse filho agora não seria criado por aquela família, mas por toda a comunidade. Então a comunidade inteira não saberia de quem são os pais. Que loucura, cara. E quem seriam os filhos. O que quer dizer que todos seriam pais e todos seriam filhos. E isso criaria um laço nessa comunidade muito forte. E que, portanto, você não estaria propício a fazer mal a ninguém da sua comunidade. Porque todos poderiam ser seus pais, todos poderiam ser seus filhos, avós, etc. Parando para pensar, parece algo assim absurdo, mas você vê que tem lógica, né, cara? Tem. Até que faz sentido. Tem uma lógica. Ele está falando de criar uma ideia de criação de comunidade, né? E não do jeito que o Renato 38. Do jeito que ele colocou aí, parece assim, ele criou um bacanal aí. E não é isso, né? Que ninguém é de ninguém. Entendi. Na verdade, tem toda uma lógica de casamentos arranjados, de uniões arranjadas, né? Que para nós é muito estranho, porque é muito fora da nossa cultura, né? Mas que, por exemplo, na Índia ainda existe toda uma discussão sobre se os casamentos arranjados não acabam sendo mais felizes, porque tem pesquisas que apontam para casamentos arranjados serem mais duradouros e o índice de felicidade dos casais serem maiores. Olha, tá vendo? Bom, pra você ver.